Na rua Major Gotti, obras de recapeamento não aconteceram nesta segunda. Incêndio às margens da rodovia exigem mais cautela ao dirigir. A complexidade dos atores políticos da independência do Brasil. 7 de setembro é celebrado de maneira diferente em Patos de Minas. Atlético Mineiro contabiliza mais 3 pontos no Brasileiro. Mamoré apresenta treinador. Vice-prefeito de Patos de Minas fala sobre a onda vermelha. Sinalização de trânsito confusa coloca em pauta a segurança dos usuários. Defensoria Pública se prepara para mais uma edição do Mutirão Direito a Ter Pai. E as histórias de uma família de venezuelanos em Patos de Minas. É a partir de agora, fique ligado. Um homem de 21 anos foi vítima de um acidente de trânsito na madrugada de sábado em uma estrada vicinal que liga Lagoa Formosa ao distrito. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas disseram que estava acontecendo um luau na estrada e que ficaram sabendo do acidente. As pessoas se deslocaram para o lugar e encontraram Lázaro Cupim de Oliveira Júnior debaixo da Saveiro, mas levantaram o automóvel e retiraram o rapaz, deitando-o no asfalto. Em seguida, acionaram a ambulância na cidade de Lagoa Formosa. Um perito da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos técnicos que irão ajudar a elucidar o acidente. Um acidente foi registrado na noite de sábado no quilômetro 327 da BR-354 em Rio Paranaíba. Com sinais de embriaguez, o motorista de um Jetta atingiu a traseira de uma carretinha puxada por uma caminhonete, arremessando os veículos para fora da pista. O reboque estaria sem a sinalização adequada. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, o condutor do Jetta, um homem de 33 anos, disse que seguia pela rodovia no sentido Rio Paranaíba a São Gotardo, momento em que não viu o veículo que seguia à frente, já que ele não possuía sistema de sinalização adequado. Houve a colisão traseira do reboque, que estava sendo tracionado pela Hilux. No Jetta estavam o motorista e sua esposa, que não tiveram ferimentos. O condutor da Hilux, um homem de 43 anos, foi socorrido ao pronto-socorro da cidade de São Gotardo, antes da chegada da equipe policial, juntamente com outras passageiras do seu veículo. No hospital, ele disse à polícia que seguia pela BR-354, sentido Rio Paranaíba-São Gotardo, em velocidade adequada e de segurança, e repentinamente sentiu um forte impacto na traseira do veículo reboque, e que, devido a isso, perdeu o controle direcional e capotou. O condutor do Jetta foi submetido ao teste do etilômetro, aferindo 0,51, portanto, crime de trânsito. Foi lavrada multa por dirigir sob a influência de álcool, além do recolhimento da CNH. Ele foi preso e conduzido à delegacia. O condutor da Hilux não estava alcoolizado. Final de semana prolongado, as rodovias ficaram mais movimentadas. Na tarde de ontem, um incêndio foi registrado às margens da BR-365. A PRF foi acionada. Domingo, 4 horas da tarde, chamas às margens da BR-365. O incêndio prejudicou a visibilidade dos motoristas que trafegavam pela via. A Polícia Rodoviária Federal precisou ir até o local para controlar o fluxo de veículos. Um chamado que tem sido constante neste período de seca. Por ocasião dessa época do ano em que nós temos pouca chuva, e com a vegetação seca aí às margens da rodovia, nós estamos tendo várias ocorrências nesse sentido e para isso contamos inclusive com o auxílio do Corpo de Bombeiros. Em razão da quantidade de fumaça nesse momento, nós colocamos a sinalização, são os cones, e a presença da viatura, e a gente sinaliza para o motorista de forma que ele pelo menos reduza a velocidade. Mas havendo a necessidade de interromper o trânsito, porque a cortina de fumaça sobre a pista está muito intensa, a gente obstrui o trânsito e sinaliza para o pessoal lá na ponta já ver que o trânsito está parado e assim já vem reduzindo a velocidade. Mas no primeiro momento em que a gente vê que existe pelo menos uma certa segurança para que as pessoas transponham a fumaça, a gente libera o trânsito, porque não é o objetivo a retenção de trânsito aqui. Os danos ao meio ambiente são inquestionáveis, mas para os condutores o principal é a fumaça, que diminui a visibilidade e aumenta o risco de acidentes. Neste domingo, véspera de feriado, em que a pista estava movimentada, todo o cuidado foi pouco.
a atividade nossa aqui, em razão das próprias condições ambientais, inclusive do vento, né, são responsáveis pela movimentação e pela disposição das equipes, né. Se o vento muda e a fumaça vai para um lado ou para outro, a gente desmonta o dispositivo que está aqui e leva ele para outro lugar. Então, em razão da fumaça, em razão do vento e até em razão do trânsito, existe aí uma necessidade de promover uma adequação da sinalização do trânsito o tempo inteiro, que é uma readequação constante. Saber o que fazer nesses casos é fundamental. A principal dica é redobrar a atenção nesses trechos de fumaça e reduzir a velocidade. O bom motorista é aquele que ao longe já percebe que nós temos fumaça na pista. Vai ver a fumaça no horizonte, ele já percebe que está ocorrendo incêndio em algum lugar à sua frente. Então é fundamental que ele já reduza a velocidade e já se prepare para enfrentar a fumaça. Se ele aproximar em baixa velocidade, vir que tem condição de transpor a fumaça, ele deve ir ainda assim em baixa velocidade. A gente tem que farol aceso, já é uma recomendação do lei, que já deve estar falando. Mas se o motorista não sentir segurança para transpor a cortina de fumaça, ele deve aguardar no acostamento, o mais distante possível da fumaça. E a gente frisa que deve ser o mais distante possível, porque pode ser que o vento mude e leve a fumaça na direção dele. E ele não deve ficar parado no acostamento inalando a fumaça. Lembra que na última semana a Rua Major Gotti estava um caos por causa das obras de recapeamento? Hoje, com o centro vazio e comércio fechado, as máquinas estavam paradas. Na última semana, a Rua Major Gotti estava assim. Trânsito lento e confuso, pedestres e ciclistas se arriscando entre os veículos. Para ficar melhor, deveria ajeitar um horário que fica acessível para todos, tanto para a obra como para o motorista que está na estrada. Horrível, né? Tem muitos outros horários do que esse horário. Esse horário é horário comercial. Sem falar na poeira provocada. Neste estabelecimento, a empresária teve que deixar a porta fechada. Por causa da poeira que causou. Comerciante, eu creio que se não tiver porta de vidro para fechar, sujou as roupas todas. E mesmo assim, cliente passa, a porta não está aberta. Aqueles que pensam que é o ar-condicionado ainda entra, mas alguns já passam e nem espera abrir. Já nesta loja, a poeira ficou marcada, mas nas peças de roupas. A gente tem que espanar sempre as roupas e estar sempre preocupada com, sabe, porque a poeira realmente pegrina na roupa. E o cliente não quer levar roupa suja para casa, de forma alguma. Eles podiam resolver logo, porque isso já tem um tempo e eles acabaram arrancando, né, aquela parte fina do asfalto e agora está acumulando poeira, porque tem várias gretinhas assim no asfalto e nada. Nesta segunda-feira, dia em que a rua principal de Patos de Minas teve pouco fluxo de veículos, as máquinas que fazem o trabalho no local estavam assim, paradas, o que deixou muita gente indignada. Eu concordo que sim, porque já que tem pouco movimento, é hora de acelerar o serviço. Né? Mais viável para se trabalhar é meio de semana, certo? Apesar de que deveria dar um jeito também de não causar transtorno. Depois do intervalo, a complexidade dos atores políticos da independência do Brasil. E 7 de setembro é celebrado de maneira diferente em Patos de Minas. O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do nosso país. A data foi marcada pela complexidade dos atores políticos, como Dom Pedro I e Maria Leopoldina. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico o brado retumbante. A frase que dá início ao hino nacional brasileiro descreve bem a cena que simboliza a declaração da independência do país, quando o príncipe regente, Dom Pedro I, gritou aos seus soldados às margens do Ipiranga: independência ou morte, representando assim o rompimento com Portugal e o início de uma nação independente. Mas a trajetória para chegar a essa data foi longa, desgastante e retorna ao ano de 1815. Bom, o descontentamento da colônia, com a metrópole portuguesa já vinha de muito tempo.
E esse processo ele foi crescendo, ele foi se fortalecendo, ganhando corpo, até que culminou, né, com a tão famosa data de 7 de setembro, que é o momento em que o Brasil se torna independente de Portugal. Antes teve alguns movimentos, né, pontuais que foram fortalecendo esse ideal de liberdade. Nós tivemos a Inconfidência Mineira, depois nós tivemos, pouco depois, a Revolução Pernambucana, né? Em 1808, a gente tem uma data simbólica muito importante, que é a chegada da corte portuguesa à colônia brasileira. Se estabelece, constitui ali uma nova unidade, né, político-administrativa, inclusive para Portugal, e em 1815 nós temos a elevação do Brasil de colônia à condição de Reino Unido, ou seja, dá um status significativo, né, para ex-colônia, agora Reino Unido de Portugal. Bom, e aí nós já estamos muito perto, né, da data, que é 1822. Nesse período, 1815, né, um pouco depois, a gente tem uma mudança muito grande no cenário europeu com a derrota de Napoleão Bonaparte nas guerras travadas por ele ali. E uma nova organização política começa a se disseminar, sobretudo na região ibérica, né, na região de Portugal e Espanha. Um movimento liberal, ele começa a se fortalecer, sobretudo na cidade do Porto, que culmina inclusive com a Revolução Liberal do Porto de 1820, e esse movimento português, ele exige que Dom João retorne para Portugal com toda a sua corte. Pressionado, o Dom João retorna em 1821, mas deixa no Brasil seu filho Dom Pedro I como príncipe regente, né? Pressionado pela exigência de retorno a Portugal, pela coroa portuguesa, no ano seguinte Dom Pedro declara o Brasil como país independente. Mas, voltando um pouco antes do dia 7, mais precisamente no dia 2 de setembro, a princesa Leopoldina, esposa de Dom Pedro, ao tomar conhecimento dos fatos, decretou a independência do país. No dia 7 de setembro, né, Dom Pedro estava voltando de uma viagem que fazia a São Paulo e ele recebeu, né, o comunicado da princesa Leopoldina e também do José Bonifácio por meio de uma carta, né, que relatava da pressão portuguesa, e a própria princesa Leopoldina, como regente do trono, ela emitiu um decreto, né, liberando ou tornando o Brasil independente de Portugal no dia 2 de setembro. E ela encaminha esse comunicado, encaminha essa nota para o Dom Pedro, que ao tomar conhecimento da pressão portuguesa que já existia e dessa iniciativa, né, da princesa Leopoldina de decretar a independência do Brasil, ele então dá o famoso grito do Ipiranga, independência ou morte, ali às margens do riacho, né, do Ribeirão, que ficou tão famosa na história do país. Mas a data, apesar de simbólica, deu início a muitas dificuldades. Mesmo após o ano seguinte, muitos grupos que eram contra a independência persistiram em revoltas para tentar reaver a colônia e o poder da coroa portuguesa sobre o povo brasileiro. Essa independência só foi de fato reconhecida por nações exteriores, como Portugal e Inglaterra, em 1825. E toda essa luta e as consequências dela deixam rastros até os dias de hoje. Não houve mudanças estruturais do ponto de vista social, econômico, né? O Brasil continua um país baseado no latifúndio, continua um país com a mão de obra escrava, né? Ele já nasce um país devedor, porque para ter reconhecido a sua independência em 1825, ele teve que pagar uma indenização à metrópole portuguesa, né? Também se viu obrigado a fazer um acordo comercial com a Inglaterra, de certa forma desvantajoso, né? Soma-se a isso o fato de Dom João, ao ir embora em 1821, um pouco antes da independência, ele levou uma grande soma de recursos, né, do país, e tudo isso, toda essa conjuntura fez com que o Brasil começasse uma vida independente do ponto de vista político, mas já endividado, né, com uma série de problemas que se arrastam inclusive até o presente. O Executivo Municipal celebrou o 7 de setembro de uma forma diferente. Apenas com autoridades, a solenidade durou menos de 1 hora e foi realizada na porta da Prefeitura de Patos de Minas. Um cenário diferente dos últimos anos. Tradicional lugar para o desfile de celebração do Dia da Independência do Brasil, a Avenida Getúlio Vargas, que sempre ficava assim, cheia de patenses, este ano ficou deste jeito, vazia.
Diferente dos outros anos, neste ano, a solenidade do dia 7 de setembro, dia da independência, aconteceu diferente. Aqui, na Prefeitura de Patos de Minas, a solenidade contou com autoridades para que esse dia pudesse ser celebrado de uma maneira alternativa. O 7 de setembro ele tem um símbolo muito importante para todos nós brasileiros. E quando você vem aqui, hasteia as bandeiras, quando você vem aqui, ouve o hino brasileiro, o hino da independência, o hino a Patos de Minas, você não deixa de passar para cada um o brilho que é se sentir um cidadão brasileiro e, sobretudo, um cidadão patense. Muitos estudantes participavam do momento solene. Por causa do momento vivido, eles não puderam participar este ano. A alternativa foi passar para eles ensinamentos sobre a data. Na verdade, da educação, nós temos esse momento histórico, né, para nós, como a independência, que é um momento assim, de destaque, né, na nossa nação. Então, assim, é um momento que a gente leva para os alunos, mesmo com o ensino remoto, né, os professores estão trabalhando essa semana, uma semana assim, muito especial. Para o delegado regional de Polícia Civil, o momento que representa a liberdade merece ser celebrado. Um momento de liberdade que o Brasil se solta das amarras de Portugal e começa a caminhar com as próprias pernas. E isso vai sendo galgado aos poucos e a gente acredita que cada vez mais essa liberdade e essa independência vão se tornar mais fortes, mais seguras para toda a população, para todo o Brasil. Se você tiver cada vez, quanto mais liberdade se tiver, né, com responsabilidade, mais independente a gente é. Independente não é uma situação simplesmente de você ser livre para fazer o que quiser, mas ser livre para fazer o que quiser com responsabilidade e com afinco naquilo que você deseja fazer. A seguir, Atlético Mineiro contabiliza mais 3 pontos no Brasileiro e Mamoré apresenta treinador. Quem dirige todos os dias sabe quantos riscos corremos quando estamos no trânsito. Por causa dos perigos, é importante contar com uma boa proteção veicular. Para você que se preocupa com a segurança do seu veículo, conheça a Savecar Brasil, que chegou em Patos de Minas com 7 anos no mercado, presente em mais de 19 cidades e com 25 mil carros protegidos. Savecar Brasil, nós temos 20 filiais, tá? Em todo o território nacional, a cobertura é completa, tem mais de 25 mil associados também, tá? Uma empresa super idônea. Somos uma proteção veicular, né? Nós trabalhamos com a mesma cobertura do que uma seguradora, mas não somos uma seguradora, tá? Somos uma proteção veicular há mais de 7 anos no mercado, né? Mais de 20 bases espalhadas no Brasil. Então nós estamos aqui para apresentar para você uma cobertura total do seu veículo, mesma cobertura que você tem numa corretora de seguro, que você tem proteção contra roubo, furto, colisão, incêndio, fenômeno da natureza. Você tem a proteção também contra o terceiro, né? Caso você bata, que hoje em dia, né? Você vai dirigir aí, você tem que dirigir não só para você, mas sim como para os outros. Então, você tem a cobertura do seu veículo e para o terceiro também. Atuando na proteção contra roubo, incêndio, acidentes, granizo, reboque e assistência 24 horas com preços especiais. Savecar Brasil é a proteção veicular, né? A cobertura em todo o território nacional. Nós temos 20 filiais, tá? Espalhada pelo Brasil. Aqui vai ser mais um para atender vocês, né? Cobertura completa, vai atender a cidade, Patos de Minas e regiões também, tá? Cobertura automotores contra roubo, contra furto, colisões, incêndio, fenômenos da natureza também, tá? 50 mil de terceiro, pane elétrica, troca de pneus, hospedagem. É completo, tá? Para você que quer proteger o seu veículo, venha para a Savecar Brasil. A nova loja está localizada na Rua Major Gotti, 1530, prontinha para receber os seus clientes. Ele pode vir, né, até aqui ao escritório, nós fazemos o atendimento aqui e também pode nos ligar também, tem os contatos e a gente vai até ele, já passa por ele as coberturas, já faz o contrato e ele já faz a vistoria e já fica protegido. Assistência 24 horas e em 48 horas proteção completa, total. Estamos 7 anos no mercado, né, com várias bases espalhadas no Brasil, graças a Deus, nos 4 cantos do Brasil aí, né? É uma empresa séria, trabalha com preço,
qualidade, né? E você pode ter certeza que se você colocar o seu veículo na Savecar Brasil, você vai estar bem protegido, vai dormir tranquilo. Isso aí eu te garanto. Venha para a Savecar Brasil. Quem ama, protege. O Atlético Mineiro venceu Coritiba por 1-0 neste domingo no Couto Pereira, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Eduardo Sacha. Com a vitória, o Galo agora ocupa o 3º lugar na tabela. Com mais posse de bola e um futebol ofensivo, o Atlético Mineiro fez um bom primeiro tempo e venceu o Coritiba por 1-0 na noite deste domingo no Couto Pereira. Eduardo Sacha foi o autor do único gol do jogo, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. O time de Jorge Sampaoli caiu de rendimento na segunda etapa, mas conseguiu segurar o resultado. Fechado no campo de defesa, o Coritiba encontrou dificuldades para armar contra-ataques. Com Alain improvisado na lateral esquerda e atuando como volante na saída de bola, o Atlético controlou o jogo no Couto Pereira. O Galo ficou mais tempo com a posse de bola e teve tranquilidade para criar jogadas no ataque, evitando os lances de cruzamento como em jogos anteriores. O time tem contado com a sorte e desperdiçado muitas chances de gol nas partidas, mas Jorge Sampaoli justificou o desempenho do Galo. Um grande domínio do time, basicamente como você comenta, o primeiro tempo. Segundo tempo, por ahí también fallamos algunos goles en el inicio y después, al tener tantas ocasiones desperdiciadas, o rival empujó en el final. Pero bueno, tendremos que saber que más allá de dominar los juegos, tienen que tener una alta capacidad de concreción. Si no, estos juegos o se terminan perdiendo o se terminan empatando. Escalado mais uma vez como titular do time de Jorge Sampaoli, Eduardo Sacha foi o principal nome da partida. O atacante foi usado como referência do setor ofensivo e aproveitou a única chance que teve no duelo. Ele contou com rebote em finalização de Igor Rabelo para estufar a rede de Wilson. Foi o primeiro gol do camisa 18 no Brasileirão. Segundo o técnico, a equipe vem cada vez mais amadurecendo e mostrando evolução em campo. Quando seja dominado, vai ter que aprender a conviver com essa realidade. Hoy por hoy, todos os jogos fuimos dominadores, algunos nos tocó ganar, otros no, pero hoy el equipo defensivamente en los metros que defendió hizo que el rival no pueda salir, presionó la salida del rival todo el tiempo, o sea, vino a buscar un resultado y lo encontró. No fue que fortuitamente Atlético lograra ganar acá, lo vino a buscar. Aciertos, errores van a haber, pero la búsqueda estuvo intacta. Foi confirmado na manhã desta segunda-feira pela diretoria do Mamoré o treinador Luiz Eduardo, que irá comandar o time nas 5 rodadas restantes do módulo 2 do Campeonato Mineiro. O técnico de 65 anos já treinou o Sapo em pelo menos 3 oportunidades. Quem traz os detalhes é a repórter Paula Mota. A comissão técnica do Mamoré já está praticamente completa. Os integrantes foram apresentados ainda nesta segunda-feira e quem traz os detalhes é o presidente do clube, Edson Reis. Então, Luiz Eduardo, que vai estar comandando o Esporte Clube Mamoré. Hoje a gente definiu ele como o nosso treinador, que vai estar retornando ao Esporte Clube Mamoré. Além dele, o Pael, como auxiliar técnico, o Adenilton como preparador de goleiro, o Peron como massagista, o Rony como o nosso mordomo, o Dr. Alexandre, o médico, e o George, nosso fisioterapeuta. Tá só faltando agora definir o preparador físico, que a gente acredita que amanhã, na reunião com a comissão técnica, que o Luiz Eduardo vai estar se apresentando, a gente vai estar fazendo essa definição e também definindo o elenco para apresentar entre os dias 10 e 11. O
Luiz Eduardo não é a primeira vez que ele fica aí à frente do elenco. Ele já teve 3 passagens aqui, tem uma história muito boa com o Esporte Clube Mamoré, uma identificação muito boa com o Esporte Clube Mamoré, e está retornando. A gente pensou num técnico aí, por uma situação que agora são 5 jogos nessa fase final, um técnico mais experiente, e a diretoria resolveu fazer toda essa aposta no Luiz Eduardo. Já surge a dúvida também a respeito do elenco, né? Como que tá? Já está fechado? Ainda faltam jogadores? Então, a gente está em conversação, né, desde ontem com o Luiz Eduardo, o nosso vice-presidente de futebol, Sandro Gaúcho, juntamente com o Pael, e toda a comissão técnica amanhã vai estar reunindo para estar definindo quais são os atletas que vão se apresentar. Começar os trabalhos, né, já visando essa partida que vai ser o dia 10 de outubro em Pouso Alegre, contra o Pouso Alegre. Então, é um mês de preparação, todo trabalho muito intenso, com o objetivo de conseguir a classificação. No próximo bloco, a gente fala sobre o enfrentamento à pandemia e sobre a sinalização de trânsito em Patos de Minas. Está este ponto de ônibus, que fica na Avenida JK. Estamos de volta com o NTV News e agora é a hora da análise da notícia. A gente vai falar sobre algumas notícias importantes para Patos de Minas e região. Hoje comigo o jornalista Odair Cardoso. Oi, Odair, boa noite, como vai? Oi, Jéssica, boa noite para você, boa noite a todos. Estamos aqui, né? Espaço para o nosso jornalismo opinativo, informativo, com as análises aí dessas informações que chegam durante o dia, num feriadão desse de 7 de setembro. Vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho, né? Conversar um pouquinho sobre esses fatos que aconteceram hoje aí. Odair, não há como deixar o enfrentamento à pandemia de lado, afinal de contas a gente ainda vive, né, em meio a tudo isso. E como a gente não tem os dados de Patos de Minas, até porque a última vez que eles foram atualizados foi na sexta-feira passada, os dados tanto informados pela assessoria de comunicação quanto os do painel coronavírus. Então a gente hoje vai mostrar os dados de Minas Gerais, que foram atualizados, né, pela Secretaria Estadual de Saúde hoje pela manhã. A nossa primeira tela, daí, são os dados totais, né, sobre os casos de coronavírus em Minas Gerais. Primeiro, a gente tem o total de casos confirmados até hoje em Minas Gerais, que é o equivalente a 236.012. Os casos em acompanhamento, 30.778. Os recuperados, 199.383, em relação aos óbitos confirmados, 5.851. Esses são os dados gerais, mas vale lembrar que em relação ao último boletim, então a gente tem um aumento de 1.208 casos positivos e 14 mortes. São dados que são preocupantes ainda, né, Odair? Dados preocupantes e dados que mostram o avanço da doença, não só nos grandes centros, mas propriamente dizendo, nos meios mais menores, né? No interior do estado, Jéssica, onde esses municípios menores estão aí passando por uma infestação muito maior da doença, né? Já há algum tempo o interior do estado vem sofrendo com isso. E aí mostra a doença não realmente recuou em alguns momentos. A gente chegou a falar aqui da possibilidade de um pico, da possibilidade de um platô, como o governo do estado disse, né, que daí a gente teria possivelmente uma diminuição nesse número de casos. Não é o que se apresenta, depois até o governo mudou, né, esse discurso, mas fato é que a gente tem aí um número ainda muito elevado de casos diariamente. E você falou aí de Patos de Minas, realmente não tivemos nenhum número hoje para divulgar, porque por ser feriado, a prefeitura não fez esse expediente. O governo do estado fez esse expediente, mostrando aí esses dados, mandando esses dados que inclusive você acabou de colocar aí na tela. Vamos agora para um dado mais detalhado ainda do estado de Minas Gerais, que é o perfil epidemiológico dos casos confirmados de Covid-19 que não evoluíram para óbito. Então a gente consegue ter essas informações um pouquinho mais a fundo, quem são essas pessoas, né, que foram diagnosticadas com Covid-19. Em relação ao sexo, vamos lá, a gente tem 53% das pessoas do sexo masculino e 47% do sexo feminino. Por faixa etária, as pessoas mais acometidas são as pessoas com mais de 60 anos, com mais de 30 a 39 anos e em seguida de 40 a 49 anos. São as faixas, então, etárias que são mais acometidas pelo coronavírus. Em relação à raça e cor, a gente tem 53%
do que não foi informado, mas o que a gente tem aí que mais foi acometido, então, foi a raça parda, né, com 28%. Vamos para outra tela, que a gente tem mais alguns dados, né, detalhados sobre o coronavírus aqui em Minas Gerais, que agora é o perfil epidemiológico dos óbitos confirmados por Covid-19 em Minas Gerais, desde o início da pandemia. Por sexo, a gente tem 2.516 do sexo feminino e 3.335 do sexo masculino, ou seja, 57% das vítimas de óbito de coronavírus são do sexo masculino. Em relação à faixa etária dos óbitos, a gente também tem um destaque aí para essa prevalência, né, de pessoas acima dos 60 anos. São 4.609 pessoas. E a grande maioria delas já tinham algumas comorbidades, né, quando foram diagnosticadas com coronavírus. É curioso, né, Jéssica? Aliás, é uma forma de se apresentar da doença desde o início da pandemia. Os especialistas já falavam disso, e você percebe bem neste quadro e no quadro anterior justamente essa questão. No quadro anterior que você colocou aí, de Luiz, para voltar, nós temos aí entre indígenas e pardos 28%, né, de infestação. É um número muito elevado entre essas populações, que são populações mais vulneráveis, né? Nós temos aí populações mais pobres sendo atingidas em maior incidência pela doença. Esse 53% aí que não definiu, você pode enquadrar aí também boa parte dela entre essas populações mais frágeis, mais pobres, que vivem em regiões que afetam mais com a questão de sanitárias, com as questões que envolvem tudo isso que a doença acaba se propagando, que é justamente na falta de uma higienização adequada, não só das pessoas, também do ambiente em que elas residem. Chama atenção essa média de idade aí de 44 anos, né, de incidência de casos aí, que a gente tem nessa tela aí ainda, média de idade dos casos confirmados de 44 anos e a média maior de morte entre idosos e pessoas já com alguma comorbidade, ou seja, pessoas já tinham alguma doença. E isso a gente vem divulgando, né, Jéssica, ao longo do tempo, que esse é um público que realmente sofre mais, esse é um público mais vulnerável, né, além da idade também a questão da doença, e é um público, o que acontece? Esse é um público aí que precisa realmente ficar mais retido em casa, enquanto outros públicos precisam realmente ir trabalhar mesmo, partir para a luta, porque a vida continua. Nós estamos em meio aí a uma indefinição se a justiça vai conceder para Patos de Minas onda amarela ou vai realmente acatar o que o Estado diz dentro do Plano Minas Consciente de faixa vermelha. Mas fato é que, falando de faixa amarela, essas pessoas que precisam ir trabalhar, elas estão aí no mercado e precisam ir realmente por uma questão de sobrevivência. Esse idoso de 71 anos, já doente, é essa população que precisa realmente ser muito mais protegida, né? Com toda certeza. E esse é o nosso assunto agora, né? Afinal de contas, Patos de Minas está na onda amarela ou está na onda vermelha? Amanhã, como vão ser as recomendações? E a nossa equipe, né, conversou com o vice-prefeito sobre esse assunto. Vamos assistir. A informação dada pelo governo de Minas Gerais que Patos de Minas deveria retornar à onda vermelha foi compreendida, mas ainda não acatada. Mesmo com prazo de 48 horas para que houvesse publicação de decreto acatando a regressão, assim permitindo apenas o funcionamento do comércio essencial. Macro-região Noroeste, com 36 municípios, mais de 460 mil pessoas, e com 21 municípios aderidos, regride para a onda vermelha. Exemplos de municípios: Buritis, Paracatu, Presidente Olegário e por aí vai. Houve uma manifestação do prefeito junto à Justiça e a gente espera que a Justiça decida se de fato nós temos números favoráveis com relação ao sistema de saúde. As UTIs estão em média de 50%, às vezes até um pouco mais baixo, e o sistema hospitalar, principalmente o hospital de campanha, tem uma quantidade de leitos disponíveis que chega só a uma taxa de ocupação de 37%. Então nós acreditamos que a gente pode continuar na onda amarela e vamos insistir na Justiça para que a gente continue na onda amarela. O vice-prefeito da cidade disse que o município aguarda apenas decisão da Justiça sobre o pedido. Caso seja negado, o município obedecerá às regras da onda mais restritiva do Plano Minas Consciente.
Estamos na onda vermelha, mas estamos questionando na justiça se podemos voltar para a onda amarela. E aguardamos aí que a justiça defina. Ela não definindo, nós vamos seguir a lei que diz que a gente tem que seguir a onda vermelha. Então, Dair, o problema é que hoje a gente não sabe, né, qual é a recomendação. Voltando um pouquinho, o Patos de Minas está inserida tanto pela macro-região quanto pela micro-região na onda vermelha. O Ministério Público emitiu um ofício recomendando que Patos de Minas publicasse, através de um decreto, novas recomendações para seguir nessa onda, né? Fato que não aconteceu até o momento. Agora, o problema é qual a orientação para os comerciantes e para os empresários que irão abrir os comércios amanhã? Pois é, nós temos aí uma situação que deixa no ar, né? Deixa no ar aí uma sensação de como é que vai ficar, porque afinal de contas o comerciante ele já vinha tentando reerguer, né, Jéssica? A gente conhece muitos comerciantes, conversa com muitos deles aí durante essa pandemia. E aí, uma semana atrás, conversando com alguns, eles me diziam justamente disso. Olha, a gente está tentando recomeçar, vamos fazer uma promoção aqui, uma promoção ali para poder resgatar esse dinheiro, para poder comprar novas mercadorias, para já começar a imaginar e refazer o nosso estoque para o fim de ano. Enfim, a economia começa a andar novamente e aí vem esse banho de água fria sobre o comércio de Patos de Minas. A gente tem aí... tivemos aí pouco tempo de onda amarela, se a gente for colocar o período inteiro em que fecha, abre, e o comerciante ele fica realmente muito inseguro nesse momento. É como você falou aí, a gente não sabe como é que vai ficar. De hoje para amanhã, provavelmente não vai sair nenhum decreto até o momento. Eu entrei em contato agora mais cedo com uma fonte e ela disse que muito dificilmente um decreto sairia hoje ainda. Nós passamos já das 7h40, 7h43 agora. O que ocorre? Não vai ter decreto de hoje para amanhã. Amanhã, terça-feira, o comércio abre normalmente e aí a expectativa do comerciante é que a justiça dê um parecer favorável. O que o município quer? Ele quer descumprir o Minas Consciente. O Patos de Minas está inserido no Minas Consciente e esse Minas Consciente, os protocolos dizem que a macro e a micro, como você também citou aí, está em onda vermelha. O município quer descumprir desde que a justiça o autorize a fazer isso, desde que com uma liminar ele consiga permanecer com todos esses setores abertos. O comerciante realmente fica muito inseguro diante de uma situação como essa. Nós vimos, inclusive, na região, outros prefeitos decretando essa onda vermelha. É o caso da Lagoa Formosa, é o caso também de Carmo do Paranaíba, né? Desde sexta-feira aí já decretado a onda vermelha, porque estão no Minas Consciente e também regrediram para essa onda vermelha. E aí, Patos de Minas ainda aguarda, o prefeito ainda espera no apagar das luzes, no finalzinho ali, ver se a justiça vai realmente autorizar para que ele descumpra legalmente esse Minas Consciente e permaneça aí dentro da onda amarela, que é a onda que permanece, que mantém esses comércios todos abertos aí. Volto a dizer, né? A gente tem que ter muita responsabilidade com o comércio aberto e evitar aglomerações. Nós tivemos um fim de semana prolongado aí, onde o que mais se viu foram pessoas se reunindo de forma irresponsável, não só em Patos como em outras cidades da região aí, não estabelecendo aquelas medidas de segurança para evitar a transmissão, o que reflete onde? No próprio comércio, que não tem nada a ver com o problema de aglomeração. O comércio está aí para fazer a economia andar e por causa de um ou outro irresponsável que se aglomera e que não se cuida, acaba refletindo na economia do município. Pois é, esse é o nosso assunto agora. A gente tem algumas imagens de aglomerações que aconteceram em outras cidades, né? Aqui perto de Patos de Minas. Olha só. Nessas imagens que você vai acompanhar agora, até parece que no local não existe pandemia alguma e que o problema já passou, até os eventos foram liberados, mas na verdade não. Ainda existe uma regra para o isolamento social, o uso de máscaras também, e esse fato aconteceu em Brasilândia de Minas, que fica no noroeste do estado. Várias pessoas em um bar, dá para ver aí algumas dançando inclusive, uma alegria que só, né? Como se as pessoas esquecessem aí do coronavírus. Até um carro de som automotivo que está parado no meio da rua, com o som ligado, várias pessoas que fecharam a rua, um vai e vem, uma aglomeração de pessoas no meio da rua que impressiona. Essas imagens foram registradas por uma pessoa que fez a denúncia. Nós entramos em contato com o prefeito de Brasilândia de Minas. Ele disse que Brasilândia é um dos primeiros municípios que tiveram então a flexibilização
no plano Minas Consciente, está na onda amarela. E também agradeceu sobre os pequenos casos, poucos casos, disse que está controlado na cidade. Sobre a aglomeração de pessoas, há uma fiscalização severa na cidade, inclusive os fiscais estão notificando, fiscalizando e até multando os bares que estiverem descumprindo o decreto, né, que é o número de pessoas, está na onda amarela, mas tem que respeitar alguns critérios. Agora, a polícia não esteve no local para registrar nenhum boletim de ocorrência, não esteve para dispersar essas pessoas. Essa é a informação que nós temos até agora. Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Então, Odair, esse caso é em Brasilândia, né? Mas outras imagens desse tipo circularam nas redes sociais em várias cidades, em vários locais diferentes. E o problema é que a vontade de sair todo mundo tem, mas a pandemia não acabou e o isolamento ainda é essencial para que a gente consiga controlar os números, né? Pois é, Jéssica, a Brasilândia fica a 230 e poucos quilômetros aqui de Patos de Minas, né? Depois ali de João Pinheiro. Descendo para o norte, noroeste de Minas ali. Esse tipo de comportamento, ele tem sido visto em todas as regiões do Brasil, né? Os lugares onde se flexibilizou um pouquinho mais têm sido realmente locais onde as pessoas descumprem regras como se já tivéssemos uma vacina. Nós não temos uma vacina, ninguém está imunizado, né? Propriamente dito assim, não temos uma imunização ainda. E essa flexibilização, ela é entendida de maneira um tanto quanto errada, porque aí o que ocorre? Se eu aglomero agora, se eu provoco isso agora, eu vou fazer com que esse impacto chegue até a economia, como a gente falava, chegue até a economia, porque eu vou proliferar a doença, eu vou acabar provocando isso. Então, se a gente conseguisse voltar, se a gente fosse possível, a gente conseguir voltar de uma maneira mais tranquila, mantendo todas as regras, e a gente entende, né, a vontade, o desejo de todos quererem realmente ali se abraçar e ficarem mais juntos, porque é nosso, é muito da nossa cultura brasileira de fazer isso, é muito nosso de querer realmente se aglomerar aí quando é possível. Então, eu acho que essa responsabilidade que a gente precisa ter para não afetar a economia. Eu estava vendo no Twitter esse fim de semana, Jéssica, uma região costeira do Brasil, e aí já estou levando para uma outra região, mas só para poder exemplificar, Arraial do Cabo, se não me falha a memória agora, Arraial do Cabo, né, região de praia, lugar maravilhoso, lindo, e muita gente, e assim, as fotos dos moradores de lá, de filas enormes de carros chegando naquela região, e o pessoal pedindo pelo amor de Deus para que as pessoas não fossem para lá, justamente para não aglomerar, porque é uma região menor, né, e ia receber um volume muito grande de pessoas, no momento em que a gente, volta a dizer, ainda não temos uma imunização. E os dois fatos estão totalmente ligados, né? É uma coisa que pode interferir na outra. É um pouco de liberdade que a gente ganha, aí depois as pessoas começam a exceder e aí o governo corta de novo. É verdade. Vamos girar um pouquinho o assunto, agora a gente vai falar sobre trânsito daí. Dirigir às vezes não é muito fácil, né? Até porque a sinalização em alguns locais aqui em Patos podem deixar os motoristas confusos, olha só. Entre os problemas está este ponto de ônibus, que fica na Avenida JK, próxima à Avenida Professor Aristides Memória, bairro Jardim Paulistano. Por aqui, devido ao fluxo, motoristas de ônibus têm dificuldade para fazer a parada. Além disso, a situação oferece risco para quem espera o transporte público por ali. Outro problema está no prolongamento da Avenida Fátima Porto. Foram colocados semáforos, mas próximo ao semáforo da pista no sentido ao centro de Patos de Minas, há um quebra-mola, este a poucos metros da sinalização. Já nesta rotatória da Praça Champanhar, a sinalização vai contra o que diz a Lei de Trânsito. Vez que, de acordo com o artigo 29 do Código de Trânsito Brasileiro, tem a preferência na rotatória aquele veículo que já estiver em circulação. Isso significa que mesmo que o motorista esteja parado, ele deve esperar aquele que estiver circulando para passar. Como podemos observar, por aqui acontece o contrário. Quem está em circulação para. Isso por causa da placa de dê a preferência. Já neste balão da Praça Madri, que fica no bairro Boa Vista, a placa de pare dá ordem para quem está na rotatória. Desta forma, quem sobe a Avenida Brasil ganha preferência de circulação.
Odair, essa questão da rotatória eu nunca entendi bem, né? Mas o fato que acontece aqui é que o motorista que está circulando por ela é que tem que parar. E sempre me deixa meio confusa também. Vai de encontro ou vai na contramão do que diz a regra de trânsito já, que está lá no livro, né? Que está lá, e a regra, como diz lá o Arnaldo, é clara, né? Quem está na rotatória tem livre acesso, quem chega na rotatória tem que parar. Então isso você aprende básico quando você vai para começar a tirar sua CNH. Eu imagino que aquilo ali, que isso que ocorre nessa rotatória aí, tenha relação com o crescimento e desenvolvimento da cidade, quando tínhamos aí uma frota infinitamente menor do que temos hoje, e que o trânsito funcionava como funciona nas menores cidades do Brasil, naquelas bem pequenininhas, não como um polo como Patos. E aí a circulação livre ali não tinha muito, não havia nem especificamente, né, uma sinalização. Isso foi crescendo, Patos foi ganhando dimensão, obras foram feitas, recentemente teve inclusive uma obra lá, e isso não foi corrigido, até porque ali, Jéssica, se a gente for colocar na ponta da letra, o que ocorre? Nós temos fora Major Góes, nós temos 1, 2, 3, pelo menos 4 vias que nascem ou que descem ali, que chegam ali. Então o fluxo ali vai ser sempre muito grande. Para resolver aquilo ali, e é claro, né, aí dependeria de um outro esforço, uma outra questão, para resolver isso aí seria um viaduto, seria uma outra maneira, uma outra forma de poder fazer um anel ali para poder resolver essa situação. Mas da maneira como está, quem chega de outras cidades, por exemplo, se depara com uma parada obrigatória em meio a uma rotatória, que é algo que até certo ponto é inexplicável, uma vez que os especialistas dizem que não é assim que deve funcionar, e a gente aprende de outra maneira, né? Tomara que não causem acidentes, né? Quem é daqui, às vezes, já costuma, tem o hábito de passar por ali, já sabe como que funciona o trânsito naquele local, mas como você disse, para quem é de fora, às vezes é uma novidade, né? Bem complicado. Tomara que não aconteça nenhum problema. Verdade, até porque a gente tem ali, como eu acabei de falar, um fluxo muito grande de veículos. Não tem que tomar muito cuidado ali. Com toda certeza. Muito obrigada pela participação, pelas informações na análise da notícia hoje. Abraço para você, Jéssica, uma boa noite a todos. Olha, amanhã tem mais saúde, às 18 horas a gente se encontra. E fique ligado que depois do intervalo a gente volta com muito mais informações. Em meio a uma infinidade de problemas, a Venezuela enfrenta a sua pior crise política e financeira. Para muitos venezuelanos, a alternativa tem sido buscar refúgio em outros países. Segundo as autoridades brasileiras, cerca de 264 mil vivem atualmente no Brasil. A maioria dessas pessoas vieram em busca de uma melhor qualidade de vida. Um país onde a moeda é desvalorizada, aonde um salário mínimo não dá para comprar nem o básico na cesta básica. A crise na Venezuela foi o resultado de políticas populistas que se iniciaram como parte da Revolução Bolivariana, do governo Hugo Chávez. A crise se intensificou no governo de Maduro pela queda dos preços do petróleo no começo de 2015. Para escapar da pobreza, muitos venezuelanos se mudaram do país. As autoridades brasileiras estimam que cerca de 264 mil venezuelanos vivem atualmente no país. Uma média de 500 venezuelanos continua a atravessar a fronteira com o Brasil todos os dias, principalmente para o estado de Roraima. A Venezuela vive uma das suas piores crises políticas e financeiras da história. Várias pessoas que vêm para o Brasil em busca de vida melhor. É o caso dessa família que eu vou entrevistar agora, inclusive estou mantendo a distância, usando a máscara, somente eles que não. Aqui está a pequena Natália, a Odete, o Jairo e também o Jorge. O Jorge, ele é irmão da Odete e cunhado do Jairo e também tio da pequena Natália. A família vai contar em detalhes como está a vida em Patos de Minas. Foram muitas barreiras até chegar no Brasil. Hoje, graças a Deus, eles conseguem ter uma qualidade de vida muito melhor do que na Venezuela. Jorge está há 3 anos morando no Brasil. Escolheu Patos de Minas por causa das boas condições de emprego. Hoje, ele namora uma patense e trabalha em uma empresa de vidros temperados da cidade. O cunhado de Jorge, Jairo, veio pouco depois e trouxe a esposa Odete e a filha de 7 anos, Natália. O primeiro que veio conta que a vida dele mudou da água para o vinho. Na verdade, muda a qualidade de alimentação, muda.
porque o venezuelano não tem qualidade de alimentação em nosso país. Muda a tranquilidade da segurança pública. Você tem segurança aqui. Na Venezuela tem muita insegurança para nós. Muda a qualidade de saúde. Vocês aqui, o sistema de saúde público funciona. Para nós, em Venezuela, o sistema de saúde público não funciona. De jeito nenhum. Então, é complicado para o venezuelano. Você me falava que existem venezuelanos em nosso país comendo no lixo, comendo cachorro. Existe. É a população mais humilde. Odete, que é irmã de Jorge, trabalha como faxineira. Viu no Brasil um lugar perfeito para criar a filha Natália, que sofre com a diabetes. Ela conta que na Venezuela, o acesso ao medicamento controlado, a insulina, é muito difícil. Viu o desenvolvimento que eu tenho com ela, como ela leva sua condição, ela vai para 4 anos com sua condição. A insulina nós, por agora, estamos comprando, mas aqui também há uma ajuda para ela que estamos solicitando e estamos esperando em Deus que ela possam ajudar ela por la prefeitura. A única saudade que fica da Venezuela é da família que não pôde vir. É difícil estar no Brasil vivendo melhor e lembrando da família que está longe e que passa por dificuldades todos os dias. O coração fica muito triste. Todos os dias o prato de comida está cheio. Eu, quando estou comendo, eu penso muito neles. O que está acontecendo com eles? Eles estão idosos, os dois. E não tem comida lá, eles estão muito magros. A parte de que estão muito idosos. Meu pai tem 92 anos e minha mãe tem 82. Eu quisera que eles, eu pudesse trazer eles para cá, mas eu sei que é muito complicado. Um pouco do que eles ganham aqui no Brasil não dá para fazer nem o mínimo lá. Eu vou explicar aqui para vocês. A moeda daqui de vocês é R$1, né? Então eu tenho aqui R$1 equivale ao troco da moeda de nós, que chamam Bolívar, equivale a 56 mil bolívares. Então, eu mandei, por exemplo, hoje para meu pai, mandei R$50. R$50 para meu pai são 2.894.000 bolívares. E para meu filho mandei R$100, que dá 5.970.000 bolívares. Que é o que acontece? Meu pai com R$50 só compra com 2 milhões uma carteira de medicamento para pressão arterial, que está um valor de 1.200.000 bolívares, e com 1.600.000, 1.700.000 meu pai compra uma carteira de ovo. Aí acabou os R$50, os R$50 da pessoa. O que a família mais quer é que a crise no país acabe e que o país de origem deles, que é rico em cultura, tenha mais paz, igualdade e um governo mais democrático. Sim, todos temos esperança que algum dia a Venezuela acabe com esse governo. Um governo muito ruim, isso é socialismo, é comunismo. E o NTV News de hoje fica por aqui. Muito obrigada a você de casa que acompanhou a edição de hoje. A gente volta amanhã às 19 horas. Boa noite.